Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Gibis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Gibis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. O terror que voa na noite. Eu peguei a referência. E Marcelo Miranda. Minha meta de vida é ser uma cópia barata do Dãozinho. Eu vou me chamar Mãozinho. Olha só, referências e mais referências. E nós estamos aqui nesse pilha especial, porque afinal de contas, se você está ouvindo no dia do lançamento desse podcast, na semana passada estreou o esperado The Batman, ou o Batman. O The Batman. Filme Ou novo, o The Batman. O The Batman, exato. O filme novo do Morcegão, estrelado pelo Robert Pattinson, que também já foi chamado de Pattinson, né, para fazer jus ao personagem que ele está interpretando. E no momento da gravação deste belíssimo podcast, já temos algumas críticas. Marcelo Miranda já assistiu e aprovou aqui em off. Mas se você está pensando que a gente vai falar de histórias marcantes ou talvez de histórias que inspiraram o filme, você achou errado. Nós vamos falar de personagens que poderiam ser o Batman, de outros personagens inspirados pelo Batman, ou cópias deslavadas do Batman, ou Batman's wannabe, tanto da Marvel como da própria DC e quem sabe até de outras editoras. Até porque, né, Marquito, a essa altura, praticamente todo podcast e canal de gibi no Brasil está fazendo exatamente isso, ou falando do filme ou das histórias do Batman. Então, acho melhor... Exatamente. Ninguém vai vir ouvir o Pilha para isso, né? Então a gente fala de outra coisa. Então, e se você quiser ouvir sobre algumas histórias que possivelmente inspiraram o filme, eu não assisti, mas o Marcelo assistiu, você pode escutar os podcasts que a gente fez. Fizemos um pilha por mês na época dos 80 anos do Batman, com certeza lá tem alguma história que inspirou esse filme, e também tem os 7 jagunços que a gente fez de Batman Ego, então você também pode ouvir, que também dizem que foi uma inspiração, então vão estar aí todos no post para você se deliciar. Mas antes da gente falar das cópias do Batman, vamos falar um pouquinho do que inspirou o Batman, Marcelo Miranda. Inspirou é uma bondade sua, né, Marquito? A gente está aqui hoje para comentar de cópias e plágios e referências ao Batman, mas é importante tirar o elefante da sala e dizer que o próprio Batman é ele mesmo uma cópia, um plágio, uma inspiração, para usar o seu termo amigável, de outros personagens. Acho que isso não é segredo historicamente para ninguém. Existem aí muitos registros muito mais aprofundados do que a gente vai falar aqui sobre isso, então recomendo que vocês busquem. Em especial, tem um livro que eu até tenho esse livro, ele é bem legal, chamado A Cruzada Mascarada, Batman e o Nascimento da Cultura Nerd. Foi publicado no Brasil pela Pixel, que faz toda a história da origem do Batman e do impacto dele na cultura popular, e contém as origens do Homem-Morcego, né? E também tem uns podcasts aí que falam muito disso. Mas aqui, resumidamente, acho que todo mundo sabe, né? O Batman teve como principal inspiração as histórias pulp do Sombra, especialmente, né? Reza a lenda aí, que não é nem lenda, foi assumido especialmente pelos autores, né, que é o Bill Finger e o Bob Kane, né? Vamos fazer justiça histórica, o verdadeiro criador do Batman é o Bill Finger, né? O Bob Kane é, digamos assim, o apropriador indevido do personagem.
eles fizeram a primeira história, a famosa história publicada na Detective Comics número 27, em 1939, como uma cópia bem pouco escondida de um conto do Sombra, escrito pelo Maxwell Grant alguns anos antes. Acho que foi em 1936. E, desculpa, escrito pelo Theodore Tinsley, eu estou falando nomes errados aqui. Inclusive, com trechos, o roteiro era o mesmo, trechos de diálogos parecidos e tal. Esse livro do Glenn Weldon que eu citei também faz uma referência à história que revela a origem do Batman, né? Aqui finalmente contam que ele perdeu os pais assassinados, essa história infinitamente contada em todos os lugares possíveis, né? Eu acho que nem perde para a morte do tio Ben, né? Então, certamente é a origem mais conhecida na cultura pop. E o livro traz a referência, né? Essa história aconteceu na Detective Comics 33, né? Logo um pouco depois da estreia dele. E o Bruce Wayne faz um discurso super solene de que ele vai combater o crime, e esse discurso é muito, muito similar a um discurso escrito pelo Lee Falk nos quadrinhos do Fantasma, que também é tido como uma referência do Bill Finger e do Bob Kane para as histórias do Batman. Então, acho que mais do que a gente ficar elencando aqui de onde o Batman tirou suas inspirações, é importante dizer que toda a literatura e os quadrinhos pulp dos anos anteriores à criação do Batman foram elemento importante para que o Bill Finger escrevesse as histórias, né, e desenvolvesse o personagem, desse a ele uma maturidade, depois é que ele vai se tornar esse detetive que ficou consagrado posteriormente e tal, mas eles nunca esconderam que eles eram grandes leitores desse material, né, de pulp, e o Batman foi uma mistura ali do sucesso do Superman, né, de um ano antes, com essas referências do pulp. Até porque o Batman, o Superman é o primeiro super-herói, né? Porque com poderes e tal. Mas o Batman, pelo fato de não ter poderes, fica até muito mais parecido, né? Com esses heróis pulp, né? Porque ele, na verdade, ele só tem uma fantasia. Mas aí o Fantasma também tinha uma fantasia, né? Tinha um capuz e tal. O Sombra era aquela coisa da noite, de pegar ali bandidos, tinha até um ar meio que místico também, né? Mas também todos eles não tinham poderes, né? Então era até uma inspiração fácil. E o Sombra, a gente tem que lembrar que, afinal de contas, temos o nosso presidente cinéfilo aqui participando hoje. Sombra tem um filme muito bacana, estrelado pelo Alec Baldwin ali nos anos 90, que é tosco, mas é muito bacana o filme. É pra eu concordar ou não? Não. Tô brincando. Não, o filme é legal, eu gosto do Sombra, eu tô brincando aqui, mas eu sempre me lembro também muito do Darkman, Vingança Sem Rosto, que nem é adaptação de quadrinho, mas é um filme do Sam Raimi, até o diretor do primeiro Homem-Aranha, de 2002, que usa alguns elementos também do pulp e do Batman, né, para fazer uma história original. Me lembra bastante. Não é parecido com o Batman, até o personagem é desfigurado, passa por um tratamento, tem outra coisa, mas me lembra essa coisa do vigilantismo sombrio, né? Eu gosto bastante. Mas gostei, Marquito, você tá de parabéns em se lembrar do filme do Sombra. Esse filme é excelente, eu adoro aquele filme. É divertido. O Alec Baldwin canastrão, como legal. sempre. Bom lembrar, esse filme é do mesmo cara que fez Highlander, então não podia ser ruim, né? Olha aí. Não tem muito o que acrescentar, não. Só porque eu tô calado esse tempo todo que eu vou falar uma besteira agora. Que é isso, né? O Batman foi criado e se consolidou como um popurrí, um pastiche de todos esses personagens de pulp mesmo, né? A mistura do um Besouro Verde também, a coisa do herói, né? Fantasiado com o detetive, o próprio Spirit do Will Wise, né? É uma referência pro Batman também, enfim. Uma cacetada de personagens aí que a gente conhece de um jeito ou de outro, que de uma forma ou de outra influenciou. Dick Tracy, Fantasma, que eu também, vocês falaram, eu adoro o Fantasma também. Meu padrinho, meu tio é viciado no Fantasma quando era pequeno. Ele tinha aquele. Vinha como brinde de um biscoito, um doce, não sei o que é. O anel do Fantasma, que é aquela caveira, né? E você imagina aquilo ele usava para bater nos coleguinhas dele de colégio e deixar a marca da caveira.
Imagina se a gente tivesse uns batarangues pra poder bater na galera que fazia bullying com a gente, que Meu era Deus nerd do céu. demais. Olha só. Não ia dar certo. Bom, mas então vamos agora, já que falamos desses personagens que inspiraram ou que fizeram aquele negócio de copia, mas faz diferente com o Batman. Copia, mas com carinho, né? Vamos agora para os personagens que surgiram depois, né, do Batman. Então, Maurício Dantas, puxa aí um personagem que é um Batman wannabe. Vou começar por um bem óbvio pra quem lê quadrinhos há algum tempo, que é o Falcão da Noite, né? O Falcão Noturno do Esquadrão Supremo. Na verdade, o Esquadrão Supremo todo é de cópia da Liga da Justiça, né? Por conta daquela história toda que a gente sabe. E até recentemente o Vitor compartilhou com a gente aqui o plot original do primeiro encontro da Liga da Justiça com os Vingadores, que nunca aconteceu de verdade. E aí o Mark Grunewald resolveu reutilizar alguns conceitos daqueles para fazer o Esquadrão Supremo, que recentemente o próprio Jason Aaron tá usando dos Vingadores aí como se fosse uma Liga da Justiça mesmo, né? Só que do mal dentro da Marvel. E ele tem duas versões desse personagem, né? O Falcão Noturno, o Falcão da Noite, não sei qual a tradução vocês preferem. A gente tem a versão do Esquadrão Supremo, tem a versão da Terra 616, foi dos defensores também e tudo mais, que é o Kyle Richmond, que é um ricaço, que por conta de um acidente ele ganha os poderes lá de enxergar a maldade no coração dos homens, que também já lembra tanto os próprios Sombra, né? E ele fez bastante sucesso na Marvel até meio que cair em desuso. Essa versão do Esquadrão Supremo dele é que fez mais sucesso, reapareceu algumas vezes. E a gente tem até uma versão negra dele, né? Na época do Straczynski, quando ele escreveu O Poder Supremo. Apareceu essa outra versão dele, que é bem próxima de um Batman mesmo, mais psicótico, dentes rangentes, cru e sombrio, e que recentemente foi reutilizado também, depois na época lá das Guerras Secretas, como um Esquadrão Supremo multiversal, né? Cada personagem de uma versão diferente do Esquadrão. E ele foi o que ficou encarregado de matar o Namor, que foi o Namor que, na época dos Illuminati, saiu até para destruir diversas terras, inclusive as terras desse Esquadrão Supremo. Eu gosto do personagem, tem até um bonequinho do Kyle Richmond, da 616, acho que é o único que saiu dele. Não, minto, saíram 2. E acho que é uma das versões mais conhecidas assim da Marvel mesmo, né? Não que não tenhamos outras aí que a gente vai falar mais adiante. Esse daí é bem óbvio, né? Porque justamente é para ser uma versão do Batman, né? Esse daí não tem nenhum tipo de amarra de ser isso, porque, como você falou, todo o Esquadrão Supremo são versões de personagens da Liga da Justiça, né? Então, esse daí talvez seja um dos menos conhecidos, mas um dos mais óbvios, né, da Marvel. Eu vou puxar um aqui, eu vou logo adiantar que um que está bem em evidência agora, que é o Cavaleiro da Lua, nós não vamos falar muito, porque teremos um pilha de bis futuramente, né, falando sobre bem o personagem. Futuramente, bem brevemente, hein, é logo ali. Final do mês agora já teremos a estreia da série no Disney Plus, então ali a gente ainda não decidiu a data exata, mas ali perto ou um pouco antes da estreia da série, ou talvez durante a série, teremos um pilha especial dedicado ao Cavaleiro da Lua. Então eu vou puxar um outro que é bem óbvio, principalmente depois ali dos anos 80, né, de uma aclamada fase de um escritor que também teve passagem aclamada pelo Batman, que é o Demolidor, né? O Demolidor no começo não era tão parecido assim com o Batman, né? Ele não tinha essa pegada mais dark, mais soturna, tal. Mas aí quando o Frank Miller assumiu os roteiros, né? Antes ele já era desenhista do título, né? E com o Chuck Dixon, o Daniel New, né? Escrevendo, Maurício. Isso. Ou era o Dixon? Não, é o Daniel New. O Dixon nunca escreveu Era o Demolidor. Daniel. Não, é porque eu penso em escritor clássico do Batman e eu lembro desses dois. Então, então era o Daniel New, que também era um escritor aclamado do Batman. Então, depois quando o Frank Miller assumiu roteiro e desenhos, então aí
ficou uma pegada muito mais Batman, né? À noite, debaixo de chuva, agarrado com alguma gárgula de Nova York, ou na cruz das igrejas de Nova York, né? Então, desde que o Frank Miller assumiu o título, eu acho assim que quase todos os escritores que vieram depois tinham essa pegada com o personagem, né? Talvez o único que tenha fugido um pouco dessa abordagem foi justamente o Mark Waid, né? Que teve uma passagem longa pelo Demolidor, era um personagem bem mais solar, né? Que a gente já falou disso por aqui, mas esse é um dos que são meio óbvios, assim, também, como um Batman wannabe na Marvel, né? Assim, alguns runs aí tiveram um corte disso. Eu não consigo ver o Batman da Marvel no run da Inocente, pô. Até começa bem regularzinha, a Panini vai lançar agora, e pra quem nunca leu isso, vai perceber isso. Mas ela dá uma alopeada muito boa, assim, alopeada no bom sentido, né? A gente vê, inclusive, o Matt Murdock, que sempre foi um burguesinho safado, que advogava lá da sua mansão, né? Ele tinha um sobradão, um casarão só dele, ele perde tudo no Frank Miller, e aí a gente vai ver a Inocente trabalhar ele como um assistente jurídico de comunidade mesmo, um cara que vai se meter mais com problemas sociais e tudo mais, uma pegada bem diferente do que a gente vê no Batman. Mas concordo com você sim, que as grandes fases do Demolidor também foram muito consideradas a partir do Frank Miller, e com essa pegada do próprio Batman, né? Que você falou, tem o treinamento ninja, tem a coisa do herói sofredor, tudo mais, mas pelo menos é um Batman pegador, né? Enquanto o Batman não pega ninguém. Quando pegou, que engravidou, a DC desconsiderou. Pra rimar. Depois voltou, né? Levou anos e um Grant Morrison para poder voltar atrás. Mas o Demolidor teve essa quebra também desse conceito na fase do curta do Cal Kisel e agora no Wade também. Mas eu acho que o que o Zdarsky está fazendo, por exemplo, pode estar muito mais próximo de um Batman. Não à toa, na semana que estamos gravando esse programa, ele foi anunciado aí como novo escritor da mensal do Batman, né? Bem lembrado, bem lembrado. E você, Marcelo Miranda, puxa aí mais um Batman wannabe. Bom, eu acho que a gente precisa falar do que talvez tenha sido o primeiro Batman wannabe com repercussão e alto nível de qualidade, mesmo que hoje ele seja muito pouco citado como um Batman wannabe, que é o nosso querido Spirit, criação do Will Eisner, publicado pela primeira vez em junho de 1940, quase exatamente um ano depois da Detective Comics, que teve a estreia do Batman. Foi publicado num tabloide, né, de jornal, 16 páginas. Enfim, é um personagem que dispensa apresentações, né, o Eisner, então nem se fala. E durou anos, né, como tira de jornal, como quadrinhos, como revista em quadrinhos, e também como um trabalho do Eisner revolucionário na maneira de apresentar graficamente as histórias. Mas o que nos interessa mais aqui são realmente as similaridades, né? O Spirit nada mais é do que um vigilante que ajuda a polícia a resolver crimes e perseguir bandidos. Ele usa uma máscara, não tem poderes e tem uma identidade secreta. E também, só que aí um pouco diferente do Bruce Wayne, né, Maurício? Ele tem namorada. Mas... Eu acho que de todo mundo que a gente falar aqui, o que menos pega, o que é menos pegador, por assim dizer, é o próprio Bruce Wayne. Né? De vez em quando ali, né? O Spirit, né, a identidade secreta dele é o criminologista Danny Coates, né? E ele utiliza ali aquela mascarinha sem vergonha ali e um chapéu, né, para enganar as pessoas da sua identidade. E o Spirit tem uma coisa, né, até a mais aí que o Batman, que ele é de fato um personagem derivado do pulp do noir. Né, então o Batman ele ainda é um pouco copia bonitinho, né, dá uma disfarçada, bota um uniforme de morcego, etc. O Spirit não tem muito esse pudor, não. Então ele é talvez o primeiro grande derivado do Batman. Eu acho que o Will Eisner
aproveitou a onda ali do sucesso do Batman, né, durante um ano, criou ali o personagem. É claro, ele não fez isso sozinho, existia um cenário positivo para que um personagem como aquele surgisse, e não à toa foi um sucesso estrondoso, né? Vendeu milhões e milhões e milhões de cópias logo no seu ano de lançamento, as histórias do Spirit, e até hoje né, é um personagem que a gente lembra, eu particularmente com muito carinho, ainda que ele seja terrivelmente mal publicado no Brasil. Não sei se isso são questões editoriais, econômicas, direitos autorais, não sei, mas não se encontra quadrinhos do Spirit por aí, né? Você tem que procurar em sebo, edições antigas, compilações e tal. Não é um personagem que está no imaginário, mas eu acho que é sempre legal voltar a ele como a origem de muita coisa e também, por que não, como a origem dos plágios do Batman. Perdão aí, Will Eisner, mas a gente tem que dar a real. Isso é verdade. É bem a cara mesmo do personagem. E essa é pra você, né, o Marquito? Rendeu um filminho vagabundo, né? Vamos admitir aí, direção do Frank Miller. Esse eu não tive coragem, esse não de tem assistir. salvação, cara. 2008, Frank Miller já doente na direção, porque olha, vou te contar, caprichou no nível ali. O ator que fez o Spirit é aquele do Suits, né, Maurício? O ator principal daquela série Suits. Nossa, nunca assisti isso, não. É o Gabriel Matt. Eu nunca vi assistiu? Suits, mas agora que você tá falando, eu confirmei. É ele mesmo. É um dos atores. É a série que a Meghan Markle surgiu para o mundo antes de virar princesa. E é uma série de advogado, né? O Maurício tem que ver isso daí, pra ver se tá tudo certinho lá, se tá seguindo a realidade, né? Não, já vejo todos os Law and Order e agora voltou o Law and Order original, 21ª temporada. O Maurício só no caderninho ali, anotando tudo. Mas é ele mesmo, tá, Marquito? Você tinha razão, o Gabriel Matt. Eu não sabia, porque eu nunca vi o Suits e também nunca voltei pra rever o Spirit, né? Porque esse filme aí, acho que ele morreu no esquecimento mesmo. Não, mas vamos ser sinceros que Spirit é um baita personagem. Eu sou fãzão, gosto muito, concordo. Eu não li as histórias originais, eu lembro que eu li alguma coisa do revival que teve pelo Darwin Cook. São legais, muito legais. É maravilhoso, assim, não é em qualidade revolucionário nem nada, não, isso aí. O cuidado que o Cook tem na forma que ele apresenta o personagem, o respeito ao material e as contribuições dele são muito legais, então é gostoso. Eu conheci o Spirit por conta do livro do Will Eisner, que é o Quadrinhos de Arte Sequencial, que é o curso dele, né, de quadrinhos, que eu li aquilo de cabo a rabo, adorava pegar aquilo para reler e ver as páginas. Me apaixonei pelo trabalho do Will Eisner ali. Eu comprei o livro por conta da fama, sem conhecer o Eisner ainda. Tô falando, eu tava no colégio ainda quando eu comprei esse livro. E não tinha lido nada do Eisner especificamente e, bicho, eu me apaixonei pela arte do Eisner ali e fiquei doido. Hoje tem uma porrada de coisa aqui por culpa disso. E esse livro tá aqui do lado. Não a mesma versão, porque a versão original foi presente de uma namorada e se perdeu com o final do namoro. Também conhecido como Foi Queimado, né? Eu conheço isso daí, cara. Se perdeu, sei. Não, sei. Quem queima livro é Bolsominion. Doido. Menos a Bíblia. Da Bíblia não se queima. É verdade. Silêncio nesse podcast. Baixou um climão agora, né? Ficou desagradável. Assim. Manda mais um exemplo, Maurício Dantas. Rapaz, vou usar aquele que eu brinquei no começo aí do programa, que é o Darkwing Duck, que é o terror que voa na noite, né? Personagem da... Um clássico! Eu adorava, inclusive o meu nick de época de fórum de quadrinhos e tudo mais na internet é Megavolt, por causa do vilão do Darkwing Duck, que eu achava um nome tão inusitado, tão diferente, assim, eu disse, vou usar pra mim, ainda fiz um personagem com esse nome e tudo mais, mas é um personagem divertidíssimo, né? A gente tinha o Homem de Presente, Capitão Boing, como assistente dele, e o sidekick, o Robin do Darkwing Duck, né? E é porque dá pra fazer um Capitão Boing verso, né? Porque tem ele no DuckTales, tem ele como super-herói, tem ele no Darkwing Duck como sidekick de herói, enfim. E é uma sátira divertidíssima que passou muito no... Acho que é no Cruise, né, Marcos? Naquele bloco da... Eu acho que passava antes disso. Passava quando ainda a Globo ainda tinha os direitos da Disney. Depois que foi pro SBT. Isso, é na Globo mesmo que passava.
Passava antes do desenho dos X-Men, inclusive. Então é E quem dublava o Darkwing Duck era o mesmo dublador do Kiko. É o mesmo dublador do Kiko no Brasil. Qualidade de informação, né? E, pô, se você não conhece o Darkwing Duck, ele inclusive apareceu no desenho novo do DuckTales, que é maravilhoso, sensacional. Não sei se vocês assistiram, mas tem referência a tudo, dos gibis do clássicos da vida e obra da família Pato, tudo mais, esses nomes que eu não lembro, eu não sou especialista em Disney, nem de longe disso. A gente tem que chamar o Vitor Azambuja. Pois é, o Vitor vai saber Sim. tudo. A história e glória da dinastia, Dinastia Pato, é o nome dele. Azambuja. História e glória da dinastia Azambuja. Pois é. Mas, Maurício, você abriu uma porta do inferno da minha memória com Darkwing Duck, porque eu não me lembrava dele há muito tempo e ouvindo você falar e revendo as imagens, eu lembrei de tudo. É um negócio absurdo, assim. Tá de parabéns, viu? Mexeu com os meus brios mais primitivos da nostalgia. E o melhor personagem é a filha dele, né? Ficava tirando onda com ele, achava ridículo ele usar Pô, a fantasia e maravilhoso, tudo. cara. E sempre resolvia as coisas de uma forma mais inteligente do que ele. Olha, para dar um serviço completo, o dublador a que o Marquinhos se referiu é o grande Nelson Machado, que fazia realmente a voz do Exato. Kiko. E uma curiosidade, né? O Capitão Boing, eu tô pesquisando aqui, ele era dublado pelo Tata Guarnieri. O Tata Guarnieri viria a ser, anos depois, o dublador do Chaves. Então tá todo mundo ligado aí. Olha Não, eu aí. acho que ele não é o dublador do Chaves da nossa geração. Ele é posterior. Não. Depois que morreu o dublador que a gente ouve mais, né, que a gente conhece mais, o Tata Guarnieri dublou em seguida. Ele é meio que uma cria do dublador original. Posso estar confundindo os nomes, mas é isso mesmo. Olha aí. Darkwing Duck, nossa Bom, senhora, vou ter que ver. Tá no Disney Plus, hein? Quem tem Disney Plus, fica a dica. Sim, tá sim. Olha, sensacional. Já irei maratonar. Bom, eu vou para um personagem que nasceu como uma cópia deslavada do Batman na própria DC e que depois adquiriu vida própria. Mas eu estou falando do Arqueiro Verde, que ele tinha um flecha móvel, ele tinha uma flecha caverna e tinha um parceiro infantil que era o Ricardito. Flecha Caverna é Então- foda, rapaz. Era um milionário que não tinha o que fazer e resolveu usar arco e flecha, né? Então ele nasceu muito parecido, né? E lembrando que na época do surgimento tanto do Arqueiro como do Batman, eles não eram da mesma empresa, né? A DC ela foi se formando depois, né? Com várias empresas se juntando e posteriormente ela comprando outras editoras, né? Mas eles eram meio que concorrentes, por isso que tinha esse plágio descarado, né? Mas depois o Arqueiro Verde teve uma trajetória diferente, né? O próprio Daniel O'Neill com o Neil Adams deu uma outra personalidade para o personagem, que é a personalidade que a gente conhece hoje, né? Então hoje ele é completamente diferente do Batman, mas ele nasceu como uma cópia que tinha inclusive uma flecha caverna. Diferente até certo ponto, né? Porque logo depois do sucesso dos filmes do Christopher Nolan com o Batman, a série Arrow voltou a esse plágio, né, em 2012, né, que é uma série dedicada ao Arqueiro Verde, e ela é totalmente derivativa do clima dos filmes do Nolan, e parece, né, quem viu especialmente as 2 primeiras temporadas, ela poderia tranquilamente ser uma série do Batman, bastando colocar roupa de morcego no Oliver Queen. Então, isso que o Marquito está contando, né, deu a volta. Começou como cópia, ganhou vida própria, depois voltou a ser uma cópia na TV. Depois voltou, até porque os primeiros vilões ali do Oliver Queen, né, do Arrow, que ele era chamado até no começo de O Capuz, ele não era o Arqueiro Verde, exato, né, na série. Hood. Eram vilões do Batman, Os né? primeiros não, Marquito. Quase a série inteira são vilões do Batman. É porque no começo ainda tinha o Merlin, né? Que era um vilão clássico do Arqueiro Verde. Mas ele lutou contra o Ra's al Ghul, Liga dos o Exterminador. Assassinos, exato. Exatamente. E outros. Aí, O negócio ali não era escondido, não. Outros.
Quando não é a vilã do Batman, é a vilã dos renegados da época que o Batman estava na equipe. O Conde Vertigo. Então a gente pode dizer que o seriado Arrow é também uma cópia dos filmes do Batman, do Nolan, especificamente. É verdade. E mande mais um, Marcelo Miranda. Bom, eu vou falar de um personagem que eu não sou familiarizado, eu confesso, conheço ele muito pelas beiradas, mas ele notoriamente é inspirado pelo Batman, que é o Questão, né? Uma criação aí do grande Steve Ditko, o criador do Homem-Aranha, junto com Stan Lee, e não Stan Lee junto com Steve Ditko, vamos deixar as coisas claras, de novo. O Steve Ditko é o Bill Finger do Homem-Aranha, né? E ele criou Questão em 1967, né, um personagem da Charlton Comics, que ficou mundialmente conhecido quando o Alan Moore fez uma versão do Questão no Watchmen. Né? Essa história ela é amplamente conhecida, não vou entrar em detalhes. Mas o principal é identificar que o Questão também tinha muitos elementos próximos do Batman, era claramente um Batman wannabe com algumas diferenças. Né? Mas tinha lá sua identidade secreta, sua máscara. Ele tem muito do Spirit também visualmente, por causa do chapéu, e também de algumas referências ao Pulp. Né? Não é tão carregado, né? Mas mesmo assim, se a gente pensar que é 1967, ele ainda está trabalhando um pouquinho o imaginário do Pulp. Né? As histórias se passam em Hope City, né, nenhuma relação com Gotham City. E, enfim, eu li muito pouco do Questão Raiz, né, o Questão do Steve Ditko. Gostaria de ter lido mais, eu tenho realmente um parco conhecimento, mas sei das referências. E é um personagem que foi reaparecendo, depois foi agregado pela DC, foi escrito pelo Danny O'Neill, tem uma trajetória muito interessante, ainda que ele seja realmente um personagem pouco conhecido fora dos meios dos quadrinhos, né? Não sei se Maurício leu mais do Questão que eu, mas eu gostaria de deixar registrado que o Questão é também um Batman derivado. E o Questão ali no início, principalmente do começo ali desse princípio do Steve Ditko, ele meio que era o porta-voz da filosofia que o Steve Ditko seguia, né? Que isso que hoje em dia seria bem controversa, né? Sim, ele tentou inserir isso no Doutor Estranho, mas depois é no Questão que ele, como é um trabalho mais autoral, ele solta a mão mesmo nessa filosofia dele bem questionável, de fato. O Estranho, o Stan Lee meio que rouba a cena ali, né, com aquelas magias todas que ele inventa, puxando muito pro lado místico e tudo mais. Mas quando ele vai sozinho pra Charlton, Calton, uma grande treta com esse nome, da gente ver, né, que ele consegue lançar lá essa ideologia toda. É um gibi curto, né? Acho que são 15 edições só que lança e o personagem fica lá meio que adormecido junto com o resto do catálogo da editora. E hoje realmente é muito discutida toda essa questão das ideias do livro, né? Aquele Atlas Shrugged, não me recordo o nome do livro em português. Marcelo, você deve saber. Não, talvez não. Eu me lembro da filosofia, que é o tal do objetivismo, né? Isso. Que é do Ayn Rand, né? Eu tava pesquisando aqui. Era o guru do Ditko, era esse tal de Ayn Rand. Eu conheço um pouquinho do que é isso, mas é uma filosofia bem conservadora, né? É uma espécie de manutenção do status quo, um negócio bem, bem difícil assim, de defender, na verdade. Não à toa, o Steve Ditko se isolou do mundo posteriormente para poder seguir com as próprias crenças desse objetivismo, o que, em tese, é até melhor, né? Vai lá tocar a vida dele em vez de ficar impondo isso pro mundo. Alô, Tom Cruise. O caso do Tom Cruise é pior ainda. Mas o livro é o Revolta de Atlas em português. E Ayn Rand, na verdade, você errou o gênero aí, é uma mulher, Marcelo. Opa, desculpa. O que é interessante. Desculpa, Mrs. Naquela época, uma mulher, né, conseguia arrebanhar tantos seguidores com um pensamento desse, assim. Mas, enfim, não conheço isso, eu fui conhecer o Questão mesmo como personagem coadjuvante na DC, né, depois da crise Infinitas Terras, que ele foi mais utilizado. E, principalmente, a fase do Danny O'Neill com o Dennis Cowan, que eu adoro, eu fui ler tem uns 5 anos, até me devo uma releitura. E gosto muito daquele comecinho. E recentemente teve a mini, né, pelo selo Tarja Preta da DC, aquela
bomba, o Bat-Label, como diz o Dãozinho, que eu não li ainda por puro preconceito com o Jeff Lemire, que é quem escreve, apesar da arte ser do Dennis Cowan. Então, puxa aí mais um, Maurício Dantas. Rapaz, eu cavei fundo e lembrei desse personagem aqui porque ouvi aparecer em uma releitura recente, que é o Mortalha, um personagem da Marvel, que é um dos manipuladores da energia da dimensão sombria, né, da Marvel, que a gente já viu algumas histórias aí, inclusive uma história muito boa do Hulk, do Peter David. E existem na Marvel diversos usuários dessa energia, né? Tem a silhuete dos Novos Guerreiros, tem o próprio manto de manter a daga, tem a estrela negra daqueles Soviéticos Supremos. Não, Soviético Supremo é da DC, que é isso, mas do Protetorado do Povo e outros nomes que a guarda... É os super soldados soviéticos, né? Isso. É a Guarda Invernal, isso. Enfim. E Guarda Invernal. Ele é um personagem que é uma mistura do Batman com o Demolidor, porque ele, quando criança, viu os pais morrerem e por isso decidiu dedicar sua vida toda e sua fortuna ao combate ao crime. Ele se junta a um culto, na verdade, o culto de Kali, e que ao final a graduação dele nesse treinamento de Kali é receber a marca de Kali na testa dele, olha que absurdo, a ferro e fogo, e ele acaba ficando cego, mas a ideia é essa mesmo, né? Ele perdeu o sentido da visão e aí, entre a parte do Demolidor, ele ganha uma consciência maior dos seus redores, ele consegue enxergar em volta sem os olhos, muito parecido, né, com o radar do nosso Demolidor. E depois ele consegue, através do Caveira Vermelha, que o tortura, acesso a essa dimensão das sombras, dimensão sombria, enfim, toda hora muda a tradução, valeu Panini. E ele usa esse poder, né, para escurecer em volta e tudo mais, deixar todo mundo cego igual a ele, mas com a diferença que ele tem essa sensibilidade e consegue enxergar, né, sem os olhos. É um personagem série C, assim, criado pelo Steve Englehart lá nos anos 70. Não, série C você tá sendo bem generoso. Ele é, no máximo, uma série B do Campeonato Alagoano. Esse personagem aí, Maurício deve dedicar ao querido Jamerson Tiossi. O Jamerson falaria meia hora só sobre esse personagem. Não, o Jamerson tem uns 3 ônibus do Mortalha em casa, com certeza. E ele parece visualmente também o Batman, só que a diferença é que ele tem um capuz, tipo do Cavaleiro da Lua, né? Que tem um símbolo, e me chamou a atenção na época porque ele tem um símbolo na frente, que é um símbolo de Cálix, é uma silhueta com vários braços. E eu achava que era uma aranha, né? Então, pô, o que esse personagem tem a ver com o Homem-Aranha e tudo mais? Ele chegou a aparecer em alguns gibis da Teia do Aranha da época, então eu achava que tinha alguma coisa a ver com o personagem. Mas não vai aparecer num Pilha do Aranha. Bom, eu vou juntar logo uns 2 ou 3 personagens, que já que o Marcelo falou do Questão e puxou o Rorschach, eu vou falar também das versões que, afinal de contas, o Watchmen tem outro Batman wannabe, que é o Coruja, e a sua versão da Charlton DC, que é o Besouro Azul. Também é um milionário acrobata que faz um monte de adereços e tem uma nave em forma de besouro. Ele não tem um Batmóvel, mas tem o Besouro, que é uma navinha, e tem lá como é o nome da navezinha do Coruja? Tem um nome de filósofo grego. Arquimedes. E agora Arque, que ele chama. Ele chama só de Arque. Isso, exatamente. Que o Besouro não deixa de ser uma versão do Batman, né? O Ted Kord também milionário, tal, Indústrias Kord. Só que ele ali é um Batman misturado com Homem-Aranha, né? Que também tem toda aquela... E também é do Dítico, né? Ou terei errado, como diria Gru, o errante. É do Dítico, sim. Na verdade, Olha aí. O Besouro original, eu acho que não, o antigão, mas essa versão, Ted Kord e tudo mais, é do Dítico. Inclusive essa versão... Vou tentar também estar enganado aqui, mas se eu não estiver enganado, o Ted Kord sim foi criado pelo Steve Ditko quando ele foi para Charlton.
Mas o originalzão mesmo dos anos 30 não é dele, não. Enquanto o Marquito erra mais um pouquinho, eu vou conferir isso daqui. Não tem muito o que falar, né? Acho que os nossos ouvintes conhecem o Besouro e tem toda essa... a versão dele mais famosa é a versão lá da Liguinha, que estava junto com o Batman também, né? Era mais um dos alívios cômicos daquela fase maravilhosa do nosso amigo J.M. DeMatteis, né? Marcos, é isso Oi. mesmo. O Ted Kord foi criado pelo Dítico lá na Charlton, o Marcelo falou. Inclusive antes do Questão. Sim, mas o primeiro besouro, que é aquele que tem até um saiotezinho e as luvas amarelas, que eu sempre achava ele uma versão do Águia Estelar dos Guardiões da Galáxia originais, porque parece bastante o visual. Ele é o Dan Garrett e ele foi criado pelo... Atenção, eu não sei se eu consigo falar esse nome. Peraí que eu perdi o nome agora. Eita, mas é difícil mesmo, hein? É difícil mesmo, ele perdeu o nome. Não, eu perdi o nome, caralho, cadê? Ih, rapaz. Ah, sim. Criado pelo Charles Nicholas Wojtkowski. Ó, facílimo esse nome. Achei que você ia vir com um mais caprichado. Pô. Não é espirro, não. Não é espirro, não. É o Wojtkowski. Agora você vê ironia de novo, né? Esse besouro aí do Charles Nicholas é um dos personagens chupados para a criação do Batman, e anos depois o novo besouro chupa do Batman. Então, né, a roda sempre girando aí. E acaba por um tempo também se tornando uma tentativa da DC de um Homem-Aranha, né? Botam ele mais acrobático, piadista, não só por conta da liguinha e tudo mais. Mantiveram ainda isso, mas nunca deu muito certo não, então meio que varrendo por baixo do pano. Isso nunca aconteceu, ninguém fala. Diga aí a sua mais uma versão, Marcelo Miranda. Pois é, eu vou falar agora de um outro personagem dedicado aí ao nosso querido Jamerson, né? Provavelmente ele tem bonequinhos desse personagem, que é o Pantera, e não é o Pantera Negra. Estou falando de um personagem super obscuro, pelo menos para mim, e eu conheço ele de novo, assim como Questão, como é que fala? Pelas laterais dos quadrinhos, que é o Wildcat, né? Ele é conhecido em inglês, é Wildcat. No Brasil virou Pantera, não sei porquê, se isso é coisa do JP ou não, se tem alguma referência ao Pantera Negra da Marvel ou não, mas é um personagem da DC, criado, olha ele de novo, pelo Bill Finger, em parceria com o Irving Hasen. Eu não sei se a gente pode dizer que o Pantera é uma cópia do Batman, considerando que é o mesmo criador, mas eu acho que sim, né? Ele tem uma origem até parecida. Ele é um lutador de artes marciais que tem 9 vidas, é um poder meio bosta, assim, né? Mas tudo bem, né? E aí o tradutor comeu essa mosca, porque ele é o Wildcat, né? O gato selvagem, que tem 9, por isso ele tem 9 vidas, aí o cara vai traduzir para Pantera, né? Mas tudo bem, não sei de onde vem essa história. E ele viu um acidente na infância, então tem uma coisa aí que o Maurício falou do outro personagem, que lembra um pouquinho o Bruce Wayne, mas também lembra um pouquinho o Matt Murdock, né? Envolve os pais dele na origem e tal. E é um personagem que aparece muito ligado aí à Sociedade da Justiça, por isso que eu me lembrei do nosso amigo Jamerson. Ele tem a identidade do Ted Grant e é um lutador de boxe, né? Lembra um pouco aí o pai do Matt Murdock também. Tem aquelas velhas características que a gente conhece do Batman, né? Ele tem uma roupa de um bicho, ele investiga crimes, ele tem identidade secreta, tem dinheiro e tal. Então a gente poderia tranquilamente colocá-lo aqui no hall das derivações do Batman. Não só por suas características, mas pela época que ele foi criado. Ele foi criado em 1942, que é exatamente o período que mais se copiava o Batman. O Batman nasce ali em 39, então os 10 anos seguintes vão chover de derivações do Batman, porque toda editora, todo gibi estava querendo surfar na onda do Superman e do Batman, né? E aí, no caso aqui, considerando que o co-criador do Wildcat é o próprio Bill Finger, que é um criador do Batman, as coisas, né, se fecham muito bem. A Wikipédia nos informa que ele já fez parte também do Esquadrão Suicida, então Maurício Dantas vai segurar essa daí, e da Liga da Justiça, que provavelmente foi onde eu o conheci.
em alguma fase aí perdida da Liga da Justiça. Então fica aí Wildcat ou o Pantera. Ele foi da Sociedade da Justiça, da Liga eu não me recordo não. Da Liga deve ter sido numa daquela fase ali do Danvado. Eu lembro de ter visto alguma coisa. Eu acho que ele participou naquela época ali do pós-Danjurgens, antes do Morrison assumir, ele foi membro da Liga. Eu conheci em Crise nas Infinitas Terras, porque é quando ele sofre um acidente e fica... isso. Acho que todo mundo conheceu os personagens obscuros na Crise nas Infinitas Terras. Inclusive a gente falou outro dia no Pilha também do Pacificador, ele tá lá, né, no fundo da Crise também, com aquele visual, aquela pinico na cabeça, e a gente é um personagem diferente. Eu acho que só não está na Crise quem ainda não tinha sido criado. Ah, sim. É, bem isso. Eu discuti uma vez com o Ed Maio, que grava com a gente, né? E eu falo pra ele assim: a Crise Infinitas Terras foi uma grande gincana dos personagens tentando se mostrar relevantes de alguma forma. E quem a galera gostava, os editores, os leitores, e mandavam cartinha ou enviava assunto dentro da redação, ficava vivo, né? Quem ele não gostava, morria. O Pantera quase morre, né? Deixar ele paraplégico, paralítico, enfim. E aí uma protegida dele, né? Yolanda, não me recordo o sobrenome, ela se torna a nova Pantera na Crise. Mas foi revertido depois. Eu sei que na Sociedade da Justiça do Jones, e um pouco antes até, ele tá como um herói mais antigo, que tá dando ali uma mentoria, né? Um coaching para os heróis mais novos. Inclusive, salvo engano, isso é coisa do Chuck Dixon, numa história muito divertida, que saiu aqui na época Batman Vigilante de Gotham, no formatinho, que conta que o Ted Grant foi professor de boxe do Bruce Wayne, né? Na época que o Bruce estava exatamente, as coisas todas. Eles incorporaram o Pantera na mitologia do Batman. Pois é, né? De plágio a professor. Agora, tô achando aqui, ó, acho que eu encontrei onde eu vi esse personagem de fato. Foi no desenho da Liga da Justiça Unlimited. Ele participou de vários episódios. Sim. Agora minha cabeça, assim como o nosso amigo Pato, voltou tudo. Foi lá. Eu não posso garantir que eu li quadrinhos com esse personagem, não. Já tô em dúvida. Eu acho que ele aparece também no outro desenho do Batman, do Brave and the Bold, né? O Bravo e o Bold. Aparece também. Possivelmente. Porque todo mundo aparecia naquele desenho. Tenho muita vontade de ver. Eu tenho esse pecado ainda, não assisti esse desenho. Tá na HBO Max aí, ó. Sim. Bota a caixa registradora aí, HBO. Muito bom desenho, viu? E você pega assim, aleatório, liga qualquer um e bota pra rodar, que é muito legal. Eu também nunca vi, verei. É divertido. Talvez seja uma das melhores adaptações do Batman em desenho, assim, depois aí da clássica. Muito legal. É mais suave, mais juvenil, mais aventureiro, mas as historinhas são muito inteligentes. E olha só, procurem, porque eu acho que o nosso amigo J.M. Dematteis escreveu alguns episódios, então já começa pelos dele. Olha aí. Bom, vamos finalizando. Vocês têm mais alguma menção honrosa de personagens que a gente não comentou aqui, que podem ser citados assim bem rapidamente? Comecem aí, fala aí alguma coisa, Maurício. Tem algum personagem que a gente não falou? Tem o Big Daddy, né, de Kick-Ass, que até o Nicolas Cage interpreta no filme. Mas aí será que a gente chama de plágio ou de referência zoada? Não, paródia, né? É uma boa paródia. Tem um que é do Ultraverso, aquele selo de gibis dos anos 90, que é o Nightman, que não tem nada a ver com o Nightman do filme. É um cara que é saxofonista, tocava na noite e acaba virando um herói aí improvável, né? A gente tem o Shadowhawk, do Jim Valentino, que foi o gibi dele. Eu ia falar dele. O gibi dele de estreia lá na Image. E quem mais, Marcos? Tem o próprio Pantera Negra, né? Se a gente for falar, tem ali um quê de Batman. Se a gente quiser forçar a barra, a gente pode falar do próprio Homem de Ferro, né? O Dãozinho falou com a gente no grupo. Se a gente quiser forçar bem a barra, afinal o superpoder dos dois personagens é ser rico, né? E ter equipamentos maneiros. E tem vários outros. Não, gente, aí. Mas eu achei que vocês iam falar isso daí, mas o Midnight, né? O Midnighter, meia-noite do Warren Ellis lá do Stormwatch do Authority, ele também é um Batman wannabe assumido, né? Tá colocado ali para ser o Batman do Authority.
É o Batman do Sim. Grant Morrison no Authority, né? Isso, exatamente. Que é o Batman ultra poderosão. É. Mas tem um... E gay, tem um... né? O que é mais legal também, é um Batman gay. Tem que dar a cutucada, né? Pra fechar aqui as minhas lembranças, eu tô olhando aqui a minha prateleira e achei um que é o Batman dos anos 90 da Marvel, que é o Radical, né? O Night Thrasher dos Novos Guerreiros. Nossa, grande. com certeza. Grande Que Radical. tem vários problemas de criação aí, inclusive o tropo do negro andando de skate, né? Que ele tinha que ter o skate nas costas também, mas Isso. é um personagem muito velho isso daí, hein? É um personagem que tinha um potencial legal, né? Mas a Marvel deixou ele no esquecimento. Talvez pelo nome ser anos 90 demais, né? Night Thrasher. Mas eu gostava muito, gosto, tanto que fui atrás do bonequinho. Até comentei outro dia, ele do nada, numa história contra o Justiceiro, ele saca uma metralhadora das costas, assim, parecendo o escudo do Batman da série antiga, ou a bala da Power Bazooka do Changeman, enfim, né? Que Tira do mesmo lugar, né? o Change Dragon tirava das costas, assim, aquele negócio, aquele supositório gigante e gritava. Das costas, gostei das costas. Vamos ter criança ouvindo, né? E eu falei do Radical, porque ele é um cara rico, que tá buscando justiça, né? Os pais morreram, né? Deixar pra ele uma fortuna. E ele investe isso em treinamento. Ele tem o seu próprio Alfred, inclusive, que é o George, que é o James Rhodes dele, né? Basicamente, ele pilota helicóptero, salva e tudo mais. E lá a gente vai descobrir lá pra frente que ele vai ter aí os novos guerreiros e tudo mais. E diferente do Batman, ele gosta de andar em equipe, né? Porque ele é jovem, ele quer se juntar com o pessoal da idade dele e tomar Coca-Cola. Então ele acaba montando os novos guerreiros e custeando lá por um bom tempo a série, até que o Short e a Tai, que é uma vietnamita, uma idosa mística vietnamita que parecia que era do bem, mas no final está ligada a uma dimensão sombria, coisa que acontece toda semana, né, nos gibis. E aí ele depois cai ao ostracismo, ele morre, e aí o irmão assume o manto. Que irmão, né? Não sei, mas eu só li isso no vermelho da Wikipedia. A gente foi poupado disso aqui, obrigado, JP. Mas ele voltou depois de novo, não sei como também, e usava aquele sobretudo. Tem diversas tentativas de modernizar o visual dele, nenhuma funcionou. E por onde anda o Radical agora, não sei, é um dos meus personagens favoritos da Marvel. Fica a pergunta no ar, né? Mas antes da gente encerrar de vez, temos que falar um pouquinho das versões live action das versões do Batman, Marcelo Miranda. Pois é, o pessoal deve estar achando que nós vamos falar da série dos anos 60, dos filmes do Tim Burton, do Joel Schumacher. Não vamos, porque provavelmente algum podcast do seu feed já está fazendo isso. Então a gente resolveu comentar muito, muito rapidamente a presença do Batman nos filmes de países que não são de língua inglesa. E aí eu fiz aqui uma pesquisa breve, porque eu acompanho, vou contar para vocês aqui, ouvintes, eu acompanho um site chamado Harry Lust, que o nosso amigo Marquito vai linkar, que é um site de filmes obscuros, pouco conhecidos e raros, tanto que tem esse nome. E isso inclui muitos filmes exploitation, filmes, enfim, altamente questionáveis, mas sempre muito sedutores. E eles sempre postam filmes derivados de personagens da cultura pop, que estão aí pelo mundo, mas por motivos óbvios eles não estreiam no Brasil, circulam e etc. Você tem que encontrar nos confins da internet. Então alguns eu já vi, outros eu ainda quero ver, mas eu acho que vale a pena citar para o pessoal não achar que é só americano com os devidos royalties que faz o Batman. Então assim, esses filmes não são exatamente plágios do Batman, eles são pirataria do Batman, ou seja, se apropriam, vamos dar a real, eles se apropriam de todo o referencial dos personagens para fazer os filmes do seu jeito, obviamente totalmente liberados. Estou falando aqui de filmes da Coreia, das Filipinas, do México, da Itália, da Turquia, né? São países que estão há décadas fazendo filme de super-herói, né? Muito antes da Marvel Studios aí, mas obviamente fazendo derivações e zoeiras desses filmes. Então a gente tem desde os anos 60 derivados do Batman, né? O primeiro que eu cataloguei num site até em espanhol aqui na verdade, é da Batwoman, né, que seria o selvagem mundo da Batwoman. O Marquito vai linkar
essa matéria também para vocês verem os pôsteres. Recomendo que vocês olhem bem os pôsteres e leiam as sinopses. Eu tô olhando aqui, tem umas coisas sensacionais. O meu favorito, que eu já vi, e tem uma série disso, são vários, é o James Batman, que é de 1966, e ele é o Batman que imita o James Bond. Essa é uma produção. O nome é James Batman? James Batman, exatamente. James Batman. James Batman. Ele é um filme das Filipinas. Na verdade, é uma série, não é série de TV, é uma cinesérie, tem vários. Ele tem o Batman e o Robin, inclusive eu recomendo que vocês vejam a logomarca do Batman no peito, como ela é engraçada. E ele tem um Batmóvel, tem a Batcaverna, só que ele é tipo James Bond, né? E o pôster tem o cara fazendo um bunda lelê, é maravilhoso. Tem também alguns crossovers inimagináveis de serem feitos nos Estados Unidos, como por exemplo Batman Fights Drácula, que é um cara, filme um grande encontro entre o Batman e o Drácula, feito nas Filipinas também. E o símbolo do Batman é um cara dançando breakdance. Ou então é alguma dança típica das Filipinas, né? Vamos pesquisar melhor aí. Eu acho que esse logo aí previu a coreografia de Thriller. Pode ser também. Pois é. Pô, se o Batman dos anos 60 tinha batuta, por que não pode ter uma dança típica do Batman filipino? E só para o pessoal não achar que eu estou exagerando, nas Filipinas, ao longo dos anos 70, vieram vários. Então você tem Batwoman e Robin contra a Rainha dos Vampiros, Johnny Joker e Luta Batman, luta. Esse é o meu Fight Batman, Fight. Tem vários. E aí, se a gente for pro México, esse eu já vi também, esse filme é muito engraçado, que chama La Mujer Murciélago, né, a Mulher Morcego, é um exploitation muito sem vergonha, dirigido pelo René Cardona. Esse René Cardona é um diretor muito legal, muito divertido, e é um filme que é como se fosse a Batwoman em luta livre, sabe? É um negócio muito louco, assim. Esse eu conheço. Não, mas ela tá de biquíni, ela tá de biquíni. E que tem elementos ali de Frankenstein, Homens-Peixe, o filme é uma loucura, assim. Na Turquia temos o Yaras Adam, Batman, que tem o melhor cartaz, que é o Batman com uma máscara do Spirit usando uma roupa vermelha, sensacional também, e assim por diante. Tem a mulher dando uma pegada ali no bate-pinto dele, né? Não, na verdade é no sítio de utilidades, né? No sítio de utilidades. E pro Maurício, especial... Opa, desculpa, Marquito. Não, que eu ia falar eu ia falar do Batman da Planeta Eros. É um filme pornô que nada é Beth de banheiro, isso, né? Isso é italiano. E você já viu? É um filme pornô, né? Porque tá quase aparecendo aqui o morceguinho do ator bigodão, pornô dos anos 70, né? 80, é de 82. 80, mas a estética é anos 70. Inclusive, né? a sinopse... Esse bigode é um bigode de respeito. A sinopse diz que o Batman é um extraterrestre do planeta Eros, onde era conhecido como Eroticon, e junto com o Bat-Baby, que seria o Robin, eles lutam contra o malvado Poker. Nossa. E contra o pinguino homossexual. Que maravilha, né? E essa é uma homenagem a Maurício Dantas. Claro que teremos gente, agora, puta merda, me deu um puta... Tokusatsu. Claro que teremos um tokusatsu do Batman, que é o Golden Bat versus Mazinger, né, que é o filme aí do... Eu não tenho nem o que descrever. De novo, ouvinte, por favor, vá aí no post, abra o link e veja esses pôsteres, que é maravilhoso. Lembrando que nesse filme também aparece, segundo diz a nossa matéria, o castelo de Grayskull dos filmes dos desenhos do He-Man. Não preciso dizer mais nada. Não, mas esse do Golden Bat versus Mazinger V, não é o Mazinger Z. Não obrigado pela diferença. Que o Z é o mais famoso para o pessoal aqui do Ocidente. Majinga, como o japonês menciona, né? É Golden Bat em inglês, né? Mas em japonês, pasmem, o nome é Super Betaman. Que é um pouco os seriados aí de grupo, tem o Supa, não tem? É o super deles mesmo. Super, né? Super-herói. Tinha o Spider-Man, então... Isso, exatamente. Muito bem. Tem vários aí, pessoal. Eu acho que a gente não podia passar sem essa para mostrar que o Batman é muito mais do que esses filmes aí que a gente vê. Bom, eu acho que é isso. Falamos muito desses Batman wannabe, até de curiosidades cinéfilas, que nosso amigo e presidente Marcelo Miranda nos trouxe. E acho sempre que trazendo tá aqui bom, né? Informação de qualidade.
Informação, né? Pilha de gibis é informação. Qualidade. Muito obrigado, a gente Marcelo não Miranda. garante. A informação é de qualidade. O objeto Exatamente. da informação é que eu não garanto. Muito obrigado, viu, Marcelo Miranda? Gente, muito obrigado, e brincadeiras à parte, mas nem tanto, o filme novo aí do Batman com Robert Pattinson é muito bom. Olha aí. Vá assistir, caso você ainda não tenha assistido, viu, Maurício Dantas? Fique nessa, a Warner tá me devendo muito dinheiro, meu amigo. Eu fui assistir no cinema Esquadrão Suicida. Eles que lutem, né, Maurício, pra você ver o filme. Assisti no cinema Batman vs Superman. Que minha esposa quase me bate porque eu fiz ela assistir aquilo. Ela disse assim, isso não tem nada a ver, isso não é Batman, isso não é Superman. E ainda assisti o segundo, o da Liga da Justiça, que eu acreditei que o Josueldo, né, fosse salvar o filme, mas não salvou. Aconteceu aquela tragédia. Olha, mas eu só vou dizer, se você, ouvinte, foi ao cinema assistir Batman vs Superman, você tem a obrigação moral de ir ver o Batman do Matt Reeves. Apenas não, Marcelo. Lembra o que eu falei da ex-namorada? É a mesma coisa, acabou o sentimento. Faz de conta que a relação com o Warner é uma folha de papel. A Warner amassou a folha de papel toda. Você desamassa a folha de papel, Marcelo, mas as marcas ficam, entendeu? Pode ser, é verdade. Bom, então é isso. Coloquem aí nos comentários, nas nossas redes sociais, se a gente deixou de falar de algum Batman wannabe que vocês acham que merecia ter sido citado aqui. Faltou falar do Bate-Trapa. Sim, do Batman também, né? Do Bate-Trapa, mas tinha que ter um brasileiro. Porra, com certeza. Olha aí. E digam aí pra gente o que vocês acharam e das versões que vocês mais gostam. E é isso, até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br